Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Show da Tarde. Meu nome é Cláudio Costa, especialista em consórcio há 35 anos realizando o sonho. E hoje, com o professor Portanova, temos aí ótimas notícias aí e que vamos falar. Como hoje é dia 2 de junho, faltam 3 dias para o Dia do Meio Ambiente. É isso, Rogério Portanova, seja bem-vindo. Olá, Cláudio. Boa tarde a todos que assistem o Show da Tarde, boa tarde Tadeu Soares, boa tarde comunidade do Premier TV, é um prazer estar de volta aqui, é isso mesmo, dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente, nós podemos dizer que o mês de junho é o mês do meio ambiente e que nós sofremos tanto reveses, tivemos uma enchente que foi a maior desastre ecológico que conhecemos no nosso país, e é importante dizer, depois de outro que foi o maior desastre antes desse, que foi Mariana e Brumadinho, e também os desastres de Teresópolis, ou seja, é só desastre, só coisa ruim, e parece que virou uma espécie de terror ambiental. Mas é interessante também como as coisas se reequilibram na natureza, como as coisas se reequilibram também no mundo da política, que hoje há um avanço da chamada extrema-direita, há um avanço na direção de questionamento da própria democracia, mas nós temos sempre um contraponto. Perfeito, hein? E que novidades nós temos para esse dia, para equilibrar essa situação que o senhor acabou de comentar? Se nós estivéssemos lá na década de 70, na década de 80, entraria alguém correndo e diria assim, parem as máquinas, atenção redação, notícia de última hora. E é de última hora mesmo. Não faz 40 minutos, o Instituto Ipsos, que é um dos mais qualificados que tem na América do Norte, tanto para o Canadá, para os Estados Unidos e para o México, acaba de confirmar a eleição de Claudia Sheinbaum como presidente do México. Então, tem alguns elementos que eu gostaria de trazer aqui. Primeiro, ela foi prefeita da Cidade do México. Ela é formada em ciências ambientais. Ela tem uma atuação extraordinária na luta contra a violência contra as mulheres no México. E essa foi a maior eleição que o México já teve e a mais violenta também. Matou dezenas de pessoas. Então, no meio de todo esse caos, uma mulher de força, uma mulher com experiência administrativa, mas uma mulher ligada às causas ambientais, feministas, da diversidade e da luta contra o racismo, acaba de ser eleita presidente do México. E sabe o que foi o mais interessante, Cláudio? Fala para mim. Ela concorreu contra outra mulher no campo da centro-direita, mostrando que o século XXI, a grande revolução, passa pela questão da afirmação das mulheres. Você imagina um cenário assim, seria algo como Marina Silva ou então a Tabata Amaral concorrendo contra Michele Bolsonaro. Imagina as três num cenário, foi mais ou menos o que aconteceu com o México. E vence a ecologista ligada a López Obrador, que é uma espécie de Lula mais moderado do México, que já foi presidente da República, que perdeu as eleições, e, na verdade, ela vem renovada. Você imagina, sei lá, se o Lula apoiasse alguém tipo a Marina Silva e virasse presidente. É mais ou menos isso que está acontecendo com o México, guardadas as devidas proporções. Mas, assim, não se esperava algo desse gênero, uma vez que o mundo parece que caminhava mais para um sentido mais conservador, um sentido mais militarista, e, de repente, do lado do Império, do lado dos Estados Unidos, acaba de ser eleita uma mulher, uma ecologista, uma feminista e alguém que foi foi prefeita da maior cidade do México, que é a sua capital, que também se chama México. Eu já vi memes na internet dizendo, se o Trump ganhar, ele vai terminar, com ela eleita, vai terminar de fazer o muro na fronteira do México. E o que o meme dizia?
Claro, porque nós temos que impedir os americanos de pular e fugir do Trump para voltar para o novo paraíso da América do Norte, que começa uma grande revolução democrática, uma grande revolução feminista a partir do México. No início do século, eu me lembro que tinha um grito revolucionário que dizia "Viva Zapata!". Virou um filme muito famoso que deve ser visto por todos. Agora nós temos uma outra revolução que está dizendo "Viva Cláudia Sheinbaum". Eu não sei aonde que vai dar isso, porque o México é um país muito mais violento que o Brasil, é dominado pelo tráfico de drogas, uma eleição que foi muito violenta e que alguém que se coloca contra tudo isso é eleita presidente e ainda, veja bem, é uma mulher nesse cenário. Os elementos simbólicos que se apresentam na política e no meio ambiente são muito maiores do que o alcance das nossas possíveis interpretações. Portanova, novidades, coisas importantes acontecendo aí fora do Brasil, mas deve ter algum reflexo aqui dentro também, né? Eu ainda não sei. O certo é que o chamado Sul Global começa a dar elementos de esperança, de análise e de compreensão de um outro fenômeno. Desculpa eu falar a forma que eu vou falar aqui, mas nós estamos vivendo uma estagnação do pensamento de esquerda. O Eduardo Moreira, do ICL, costuma dizer que nós temos uma esquerda feudal, que não renova seus quadros, que não renova suas ideias, que fica agarrada a um passado que acabou sendo contestada e chega ao poder por um antepassado. É como nós estivéssemos vivendo a vida do ontem, que hoje está no poder, contra a luta do antes de ontem, que parece que está no período do Australopithecus, onde sequer a civilização tinha sido ainda criada. E parece que nós não saímos dessa armadilha. Então, um respiro que vem com uma eleição de uma mulher feminista, jovem, com experiência administrativa, rompe todos os paradigmas tradicionais que nós temos de direita, de esquerda, de centro. É evidente que a gente não pode jogar muita esperança, porque sabe, aí tem que ver como é que foi o parlamento que ela foi eleita, como acontece hoje no Brasil. Hoje praticamente não se governa, porque nós temos o parlamento de uma posição, com o presidente de Câmara e Senado, sempre fazendo ameaças para qualquer governo. Tá? Fez para o passado, faz para o atual, e há uma estagnação do ponto de vista do avanço tanto das lutas sociais quanto das lutas ambientais. O que me parece que há uma ruptura com relação a esse processo e esses novos ventos que vêm do México. Muito interessante, né? A gente tem que refletir, né? E como você falou, o tempo dirá para que veio essa eleição, né? Mas já é um grande passo ter esse destaque aí da presidente eleita, né? Não tenha dúvida, e eu acredito cada vez mais que nós estamos em um processo revolucionário. Mas não um processo revolucionário como nos quadros do século XX, ou quando existia o conflito entre Estados Unidos e União Soviética, chamada Guerra Fria. Um processo revolucionário onde a revolução passa pela democracia. É o reforço das instituições, é o reforço do processo democrático, é chamar a população para que ela venha se manifestar o que ela verdadeiramente quer. Se ela quer continuar dando anuência, principalmente para esse setor financeiro, especulativo, bancário, que praticamente domina qualquer tipo de governo, ou se ela quer participar desse processo como um ator efetivo, como um ator que possa pensar as futuras gerações. É isso que nós começamos a ver dessa estagnação que existe, da chamada polarização, que é a coisa mais burra que já aconteceu na política, porque ninguém mais discute ideia, ninguém discute política, todo mundo diz, para evitar o fulano, eu voto no Beltrano, e para evitar o Beltrano, eu voto no fulano, como se fossem dois vampiros que tentam se aniquilar, só que chupando o nosso sangue. Então eu estou fazendo um chamamento para dizer, não entre nessa armadilha, saia dessa verdadeira prisão que é
existir apenas duas posições das quais nós temos que sempre votar ou sempre escolher o menos pior, quando a gente pode pensar verdadeiramente o melhor dos mundos, se vai acontecer ou não. Isso é outro processo, mas primeiro tem que tirar aquelas amarras que Platão falava, o mundo das sombras, como se aqueles que nos ameaçam são as sombras nossas que nós as enxergamos. E quando vem a luz do sol, essas sombras desaparecem. Eu acredito que lá no horizonte distante, o primeiro raiozinho de sol começa a se manifestar, e o mais importante, não é pela violência, não é pela ruptura com as instituições, é o contrário, é pela democracia, é pela paz, sobretudo por um amor à natureza, um amor à Pachamama, um amor ao nosso semelhante. A gente ter alteridade, pensar através do diferente. O diferente quem é? É aquele negro da periferia, da qual não consegue ascender. A gente tem que se colocar no lugar dele. Da mulher que é violentada dentro de casa como se fosse uma propriedade do marido. Temos que nos colocar no lugar dessas pessoas. Temos que nos colocar no lugar da chamada diversidade que hoje tenta se afirmar. Ora, quem sou eu para dizer a escolha que o Cláudio quer fazer? Se ele gosta de loira, morena, com quem que ele casou? Esse é um problema do Cláudio, esse não é um problema meu. E, simbolicamente, aqui é interessante, porque ontem foi a parada da diversidade, praticamente na mesma semana que teve a Marcha para Jesus. E isso eu acho belo. Um país plural que pode se manifestar de forma conservadora numa grande manifestação que teve da Marcha para Jesus. Infelizmente, ela se tornou também um palco político, mas eu acho que faz parte do jogo, mas eu respeito muito essa posição. E poucos dias depois, uma outra que é a antítese da Marcha para Jesus, que é a parada gay. Isso é a diversidade, isso é a democracia, todo mundo podendo se manifestar, através principalmente de uma espiritualidade ampla. Eu não vejo saída para o século XXI, saída para o Brasil, para o mundo, sem o retorno da espiritualidade, sem que a gente olhe para dentro, sem que a gente olhe para o semelhante, sem que a gente possa partilhar aquilo que é de todos e foi apropriado por alguns. Perfeito, né? E você falava na questão, né, de não votar em determinado projeto em função de não ser o partido, ou, né, quanto que no momento a gente teria que votar com os projetos melhores para a comunidade, melhores para o cidadão, né? Independente de qual partido, né? E a gente não vê isso. Mas, veja, Cláudio, nós estamos num diálogo civilizado. Se aqui tivesse os dois antagonistas, estariam se jogando pedra e dizendo que um é produto do demônio, o outro é produto do fascismo, o outro vai trazer o comunismo. Sabe, nada de consistente, nada que venha emergir da base, que venha emergir da sociedade, que venha emergir daquilo que nós chamamos dos excluídos. E eu vejo assim, que eu não sei, vou fazer 66 anos. Eu sempre escutei que o Brasil é um país em desenvolvimento, que o México é um país em desenvolvimento. Há quanto tempo que a gente escuta isso? E sabe, e parece uma coisa positiva, estamos em desenvolvimento para sermos desenvolvidos, como é a América do Norte e como é a Europa. Sabe quando é que nós vamos chegar lá? Nunca! Com esse modelo que nós temos, tem que abandonar a ideia do desenvolvimentismo como uma forma afirmativa de se chegar a uma melhoria econômica. Sempre os poucos e os mesmos de sempre é que ganham, com o governo de direita, com o governo de esquerda. Então, é assim, nós não vamos ser desenvolvidos. Esqueça, nós vamos ser outra coisa, nós podemos ser prósperos. E a prosperidade, ela tem a ver com a alteridade. Ela tem a ver com um ente coletivo que deveria redirecionar suas forças. E assim a gente construir a coisa mais bela da vida, que é o amor. Que, aliás, está na bandeira do Brasil, ordem e progresso, que é um adágio positivista e que ele vem de Auguste Comte, que dizia:
ordem, progresso e amor. Tiraram o amor da bandeira do Brasil e nós vamos botar ele de volta. Muito obrigado, Portanova, e até uma próxima entrevista aí no Show da Tarde. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares.